Então, vamos para uma conclusão a respeito do romance proletário. Aquele que foi, sem nunca ter sido, mas acabou sendo. Só um jogo de palavras, mas a verdade é que o romance proletário ele é uma expressão que é fascinante, que as pessoas fascinante no sentido de que ela é uma expressão que se utiliza muito e que procuram encaixar alguns romances nela, né? E não ao contrário, não procuram encaixar ela em alguns romances. Porque ela designa, durante a época em que esteve em vigor, digamos assim, uma voz importante, uma voz que transformadora da literatura, por justamente retratar esse ambiente que não fazia parte da literatura, e até assim alguns críticos ficavam revoltados por existir uma literatura que não falasse das coisas, das belas coisas, né? Inclusive o Gilberto Freire ele escreve na época, né? O Gilberto Freire é um dos maiores intelectuais da história brasileira e inclusive ele era um conservador, né? Mas era um inteligentíssimo e escrevia muito bem. E ele fala que essa nova arte preconiza, abraça a estética feia, em detrimento da estética bela. E é interessante esse artigo porque ele não é uma crítica, ele é um feio entre aspas, porque vamos pensar, o que é feio e bonito, né? Então, assim, e também um crítico do porte dele não ia se resumir as questões nesse plano da beleza ou da feiura, né? Mas esse feio, na verdade, é esse ambiente, esses personagens, essas tramas, esses comportamentos que não são reconhecidos pela literatura e nem pelos leitores, e nem pelos críticos. É um ambiente de miséria, como eu já cansei de dizer aqui. E, então, quer dizer, a estética do feio, né, que é lançada. Tá ligado tudo, tá ligado com o romance proletário, porque o romance proletário, como eu disse, é fascinante porque você coloca esse rótulo em tudo. E alguns críticos colocam esse rótulo e chamam o autor de socialista, né? E não só isso, e chamam o autor de socialista e que está fazendo proselitismo ideológico político, né? Agora, visto assim de longe, né, longe no tempo, hoje nós estamos a 90 anos de distância dessas manifestações, é importante reparar que o que permanece nessa literatura praticada não é esse alegado proselitismo religioso e teológico. Não é isso. O que permanece são as explorações de caráter estético literário que se dá com essa manifestação desse dito romance proletário no Brasil e no mundo. O mundo naquela concepção que eu já expliquei, que é algumas literaturas ali da Europa e das Américas. Essa característica estética, essa poética proposta por esse tipo de romance, ela finca raízes até hoje, né? Porque ela abre portas para uma nova visão, uma nova abordagem de caráter literário que se reflete na linguagem, na poética mesmo, né? Nos diálogos, nas expressões, na narrativa. E é muito persistente, enquanto que as questões ideológicas e políticas se perderam no tempo. Ninguém nem sabe direito o que é. Embora ainda hoje muitos críticos ainda falam, mas era socialista, né? Existem bastante manifestações desse tipo na crítica. E o que é realmente diferente?
Os diálogos, por exemplo, eles reproduzem a maneira própria do que o povo falava, dito assim, né? Caracterizado como o povo. Mas os diálogos da rua, os comportamentos da rua. O Jorge Amado, inclusive, ele é muito criticado por alguns, né? Não por todos, por alguns mesmo. E isso ao longo de muito tempo, porque ele usa palavrões. E hoje seria ridículo a gente pensar, a gente olhar essas manifestações, essas linguagens chula, digamos assim. É ridículo, porque essa linguagem chula, ela não é chula. Chula tem coisas muito piores do que isso. Mas de todo jeito alguém precisava começar a fazer, né? Ter essa coragem. Então, o romance proletário, aquele que nunca ter sido, mas acabou sendo, ele tem isso. Agora, uma característica que algumas pessoas, alguns críticos também atribuem ao romance proletário é que ele é um romance revolucionário, no sentido de pregar a revolução e de fazer a revolução. E aí tem um artigo muito interessante do Antônio Cândido, que era um socialista, inclusive, um sociólogo socialista, mas ele é a grande celebridade da nossa literatura, o grande crítico. E ele realmente escreve muito pouco sobre o romance proletário, mas ele escreve bastante sobre essa manifestação dos anos 30, quer dizer, ele não dá importância ao romance proletário. Mas ele dá muita importância ao romance de 30. Mas assim, esse artigo que eu mencionei chama Radicalismo Radical e o Revolucionário. Ele diz que a literatura brasileira nunca foi revolucionária, ela foi só radical. Radical é o termo que ele usa para designar aquelas preposições que não são exatamente revolucionárias, né? Não é o sentido que normalmente a gente usa de radical. É o sentido de que prega, que defende ideias e que contextualiza seus elementos, mas não são revolucionários, são só radicais. Chegam, como ele diz, chegam na beira, né, e depois recuam. Os escritores eles chegam na beira nas suas preposições radicais, e quando deveriam embarcar numa literatura revolucionária, recuam. E ele engloba todo mundo nisso, não é o romance de 30, ele engloba de Machado de Assis a Guimarães Rosa. Enfim, na época que ele escreveu esse artigo, acho que foi no começo dos anos 60. Mas é isso, né? Quer dizer, o romance ele continua sendo burguês, uma manifestação burguesa. Ele continua sendo... ele sofre transformações e ele transforma. Ele sofre transformações e transforma, que eu acho que é a grande qualidade da literatura. É uma das grandes, né? Bom, mas enfim, em 1935